Olá, sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o professor Artemison Montanha, do componente de História, e é um prazer enorme estar aqui com vocês. E para a gente começar bem a nossa aula, vamos verificar o nosso objeto de conhecimento? Nossa aula de número 7 tem como objeto de conhecimento período entre guerras, crise de 1929 e a ascensão dos regimes totalitários, nazismo e fascismo. E para o nosso detalhamento, nós vamos verificar as seguintes questões. A primeira delas, a quebra da Bolsa de Valores. Segunda, razões da Grande Depressão. E a terceira, desdobramentos da Grande Depressão. Então, meus queridos, muita atenção, façam suas anotações e vamos iniciar a nossa aula. Mudando de ambiente, por que será? Professor, o que o senhor faz na casa dessa família? O senhor invadiu a casa dessa família, hein, professor? Sim e não, né? Mas por que nós estamos ambientados aqui com essa família, com os filhos brincando ali no chão, os pais do outro lado ali sentados na poltrona, perto deles uma TV antiga, né? Aqui um telefone também antigo, daqueles de discar, ainda no númerozinho ali que pegava e ia girando. E do outro lado aqui uma geladeira, um modelo, parece de sei lá de quando. Será que é de 1920, como está ali naquela plaquinha ali, ó? Década de 1920 nos Estados Unidos. Exatamente essa é a intenção de trazer essa ambientação, porque é sobre o que nós vamos falar. A década de 1920 dentro dos Estados Unidos. E você pode me perguntar, professor do céu, o que tem a ver a década de 1920 com a história do Brasil? Por que trazer essas informações de lá de um outro país que não afetaram a minha vida aqui ou não me afetam de nenhuma forma? É aí que você se engana, jovem gafanhoto. Na verdade, muito do que nós tivemos de vivências, de experiências, as questões econômicas do Brasil nesse momento ali da década de 20 tiveram grande influência por conta dos acontecimentos que se desenvolveram nos Estados Unidos na década de 1920. Por que nós estamos ambientados aqui nesse cenário? Vamos explicar. Justamente para trazer essa sensação e o estado de euforia que era vivido nesse momento dentro dos Estados Unidos. Se você não lembra, a década de 1920 é justamente o chamado período entre guerras, ou seja, o período que está situado entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E claro que muita coisa aconteceu nesse momento. Primeiro temos que lembrar que 40% da produção mundial de produtos industrializados nesse momento era feita por quem? Pelos Estados Unidos da América. Além de que era considerado o maior credor do mundo, ou seja, muitos outros países deviam aos Estados Unidos por conta de empréstimos que ele concedeu para esses países se reorganizarem politicamente, estruturalmente, economicamente também, após o final da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, nesse momento, os Estados Unidos, que antes da Primeira Guerra já era um país forte, após a Primeira Guerra Mundial, se tornou muito mais forte ainda, ok? Ocupando uma posição de liderança, de economia e de política no mundo também. Por quê? Porque as potências europeias estavam quebradas, a indústria europeia estava quebrada. E os Estados Unidos pegou esse embalo e cresceu ainda muito mais nessa questão da produção industrial, de empréstimos bancários, se tornando uma grande potência mundial. Ou melhor, fortalecendo a sua posição como uma grande potência mundial. Então é justamente nesse clima de crescimento industrial, econômico e político que a gente vai justamente verificar que os Estados Unidos serão envoltos por um clima de euforia, de alegria, de sentimento de patriotismo, onde cada americano, norte-americano deveria apoiar a indústria nacional através de quê? De uma política de consumismo. Ou seja, a geladeira que está aqui, ó, era um dos grandes símbolos de desenvolvimento de tecnologia naquele momento, era um dos sonhos de consumo da maioria das donas de casa. O telefone também, né, que pouco antes da Primeira Guerra Mundial começava a ser colocado nas casas das pessoas durante a chamada Belle Époque, tá? Até ali que se terminou em 1918, antes da Primeira Guerra Mundial. Mas agora, esse telefone era algo comum dentro da casa das pessoas, além de quê? Das
TVs, que agora serviam como um dos principais meios de entretenimento e também da divulgação de notícias dentro da sociedade. Então, essa família de comercial de margarina era muito comum nas propagandas naquele momento dentro dos Estados Unidos, durante o período chamado ali de década de 20, de American Way of Life, que nós tínhamos esse modo de vida americano que era muito ligado à questão do consumismo. Ok? Então, se você é patriota, você compra os produtos nacionais, valoriza os produtos nacionais e compra, compra e compra. Mas é justamente esse clima de euforia e esse autoconsumismo que vão estar relacionados principalmente ali na questão da chamada especulação financeira, que vai ser um dos grandes motivos da quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 1929. Ou seja, a década de 20 é um grande momento econômico, político na história dentro dos Estados Unidos, mas também é uma década de grandes problemas financeiros, não só para os Estados Unidos, como também para o mundo, ok? Então, após situarmos essa questão, a gente vai passar a entender como aconteceu essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York e como é que ela vai afetar diversas economias em todo o mundo, tá bom? E vamos entender também como é que isso nos afetou. Então vamos lá. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então, o que foi essa quebra? Primeiro, vamos aí trazer um conceito, uma definição sobre o que é essa quebra. Então, foi um evento marcante que desencadeou a Grande Depressão, uma das maiores crises econômicas da história. Não define muita coisa? Ainda não, mas você começa a observar que ela foi importante, porque quebrou a Bolsa e trouxe mais uma consequência dentro dos Estados Unidos, que é essa chamada Grande Depressão. O que é isso, professor? O pessoal ficou triste, estava deprimido? Não é relacionado a essas questões psicológicas, tá? Mas sim relacionado à quebra da economia. Então vamos lá. Quebra da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um mercado onde são negociadas ações de empresas. Na década de 1920, nos Estados Unidos, houve um período de grande euforia econômica, com a especulação financeira em alta. Pera aí, professor, o senhor começou a falar difícil que eu não estou entendendo mais o que isso quer dizer. O que tem a ver euforia econômica com especulação financeira? Explica para mim o que são essas coisas. Euforia econômica quer dizer que as pessoas estavam felizes, contentes e alegres porque estavam ganhando muito dinheiro. Através de quê? Justamente dessa especulação financeira. Mas o que é ela? Quando nós falamos em especulação financeira, nós estamos falando que as pessoas tinham a tendência de investir de modo desenfreado na Bolsa de Valores. Fazendo o quê? Comprando e vendendo ações. As pessoas compravam as ações hoje, esperavam alguns dias, um certo período de tempo, essas ações valorizarem e revendiam essas ações ganhando lucro. Então essa prática era contínua, compra, revende, compra, revende. E isso fez com que a economia dos Estados Unidos tivesse uma grande decolagem, cresceu muito, mas baseado apenas em quê? Em especulação financeira. Ela vai gerar um grande problema. Quais eram esses problemas? Principalmente a crise de superprodução. Porque na medida em que você investe nessas indústrias, em que elas cresciam mais e que elas começavam a produzir mais, necessitava-se de um grande mercado consumidor. Só que um dos problemas gerados por essa questão dessa especulação financeira, compra, revende, e também moeda sendo jogada no mercado, sendo produzida ali à torto e à direito, o que vai acontecer? Os salários dos trabalhadores não acompanhavam, tá, essas altas que o mercado tinha, ou seja, o salário ficava aqui e o valor de tudo subia. Tudo valorizava, muita gente ganhando muito lucro, mas o salário do trabalhador se mantinha aqui embaixo. Com isso, esses trabalhadores, apesar de serem altamente produtivos, colocando muitos produtos dentro do mercado ali para serem vendidos, eles ao mesmo tempo não tinham dinheiro para consumir esses mesmos produtos.
Ou seja, nós começamos a ter uma crise de superprodução na medida em que não tem comprador para esses produtos, então eles começam a ficar estocados e com isso nós vamos começar a perceber uma desvalorização dessas ações. Então muita gente vai querer se desfazer rapidamente dessas ações. E o que vai acontecer? Não vai ter comprador. Então as pessoas começam a querer vender, se desfazer dessas ações e a tendência é que essas ações que eles compraram na esperança de depois revendê-las com alto preço para obter lucro, na verdade foi um tiro que saiu pela culatra. Ou seja, compraram com preço alto, mas o preço dessas ações despencou. Digamos, se uma ação valia $500 mil, quando houve a crise ela valeria $100, ou até às vezes sendo totalmente desvalorizada. Então, muita gente que tinha esperança de ficar rico, que investiu todas as suas economias na compra de ações, no final das contas, perdeu tudo e ficou pobre. Muita gente entrou de fato em depressão, muita gente também acabou se suicidando por conta dos problemas financeiros que acabou acarretando, ok? Então vamos lá, continuar nosso texto. Vamos finalizar nosso texto. Então, ali, muitas pessoas investiam em ações sem ter conhecimento do mercado, criando uma bolha especulativa. Então, era especulação. Era naquilo que eles acreditavam que podia acontecer e ter lucro com aquelas questões. Ok? Então, por isso, nosso CME News aí tem uma manchete para trazer para vocês. Wall Street Crash. O que isso quer dizer? Wall Street, que é a bolsa de valores que fica lá em Nova York, quebrou. Foi ao chão. Por conta de quê? Da alta especulação financeira. E foi aí que muita gente correu para os bancos na tentativa de sacar os valores que tinha, né? De recuperar alguma coisa das suas riquezas, mas infelizmente não conseguiram. Por conta de quê? Da desvalorização da riqueza que eles achavam que tinha, das suas ações do mercado financeiro. Ok? Continuando, a nossa próxima imagem traz ali uma imagem de pessoas ali na fila querendo entrar nos bancos para reaver os seus valores perdidos. E do outro lado nós temos um homem ali com uma placa, né, com um cartaz nas suas costas. Atrás de quê? De emprego. Ele diz que está há 3 meses procurando um emprego, mas que até agora não conseguiu. Por quê? Porque não tinha quem empregasse. Grandes empresas faliram, instituições financeiras faliram e muita gente acabou em uma situação de miséria, ok? Então foi comum, por exemplo, nesse momento, além das filas de gente das instituições financeiras querendo resgatar os seus valores, também enormes filas ali em Nova York de pessoas em filas para pegar comida, porque não tinham condições nem sequer de se alimentar. Então, ali no nosso texto diz o seguinte: a quebra da bolsa ocorreu em 24 de outubro de 1929, quando o valor das ações despencou drasticamente. Essa queda desencadeou uma reação em cadeia, levando ao pânico entre os investidores e a falência de muitas empresas. Então vamos lá ver quais são as principais razões associadas para essa grande depressão. Então a quebra da bolsa de valores é justamente essa desvalorização e o dinheiro perdendo valor e as pessoas sem condições de nada. E a grande depressão é justamente a crise financeira que vai ser gerada, que vai estar ali dentro dos Estados Unidos e vai se espalhar para vários outros países também. Então quais são as razões? A quebra da bolsa foi apenas a faísca que iniciou um incêndio. Diversos fatores contribuíram para a Grande Depressão. A primeira delas que a gente vai trazer aqui, por exemplo, foi a questão da superprodução. As indústrias americanas produziam mais do que o mercado consumidor era capaz de absorver, gerando um excesso de produtos e, consequentemente, uma queda nos preços. Por que isso aconteceu? Como eu disse para vocês, muita gente que investia lucrava, as indústrias estavam lucrando, mas o salário do trabalhador, né, não acompanhava essa mesma valorização dos produtos. Então, eles não conseguiam comprar. Em consequência disso, muitos produtos estocados nas prateleiras dos mercados e supermercados ficavam ali empilhados, com os mercados abarrotados, sem ninguém comprar. Por isso, se perde valor, lei de oferta e procura. Se um produto é muito procurado, o valor dele sobe. Mas se ninguém procura, a tendência é que ele seja desvalorizado e não gere lucro para quem o está vendendo, ok? Outra questão também é a desigualdade social. A distribuição de renda era muito concentrada, com uma pequena parcela da população concentrando a maior
parte da riqueza. Isso limitava o consumo e a demanda por produtos. Por quê, professor? Nós estamos dizendo aí que a maioria das pessoas não tinha condições de comprar produtos. Além dos salários, né, dos trabalhadores que não acompanhavam essa mesma valorização que o mercado dava aos produtos inicialmente, antes dessa crise de superprodução, a maioria das pessoas também era pobre. Então elas não tinham condições de, por exemplo, estar comprando uma geladeira, de comprar um televisor, de comprar um telefone, para colocar como também ele parte da sua casa, de integrar sua mobília. Então, claro que muitos desses produtos ficaram retidos ali, né, nos depósitos das grandes lojas. Outra questão é a especulação financeira, que a gente já conversou, né, no começo da nossa aula. A euforia da década de 1920 levou à especulação desenfreada, com muitos investidores adquirindo ações a crédito sem ter os recursos para honrar os seus compromissos. O que isso quer dizer? Que liberaram muito crédito para as pessoas comprar e revender suas ações, sem ter condições de pagar depois. O que isso quer dizer? Os empréstimos, chamados empréstimos. As pessoas iam nos bancos e emprestavam uma grande quantidade de dinheiro para comprar ações na esperança de quê? De depois vendê-las e obter lucro, pagar o banco e ainda assim obter lucro. Mas, infelizmente, como a gente sabe já, isso não aconteceu, porque essa especulação financeira foi justamente um dos motivos que levou à quebra da Bolsa de Valores e também, claro, à Grande Depressão. Outra questão também que nós vamos ter aí é a questão da política monetária. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, adotou uma política monetária restritiva, elevando as taxas de juros e dificultando o acesso ao crédito. Então não era só ali, né, nesse momento que a gente vai ter uma série de restrições que só quem podia pegar depois ali eram as pessoas que tivessem mais dinheiro. Mas, no final das contas, independente de quem pegava esse dinheiro, todos ali, né, acabavam entrando nessa mesma onda da especulação financeira, trazendo a quebra da Bolsa. Mas, além disso, desses motivos associados à quebra da Bolsa de Valores e início dessa Grande Depressão, né, quais são os desdobramentos, quais são as consequências que isso vai ter de fato dentro dos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, como também fora de lá. Vamos verificar. Desdobramentos da Grande Depressão, ou seja, quais são as principais consequências que esse momento trouxe. Primeiro, as consequências da Grande Depressão foram devastadoras. Por quê? A gente vai ter inicialmente aí desemprego em massa, ou seja, milhões de pessoas perderam seus empregos, levando à pobreza e a miséria. Se você fizer uma busca na internet, por exemplo, ali no Google, dá um Google aí e pesquisar ali Grande Depressão nos Estados Unidos, você vai ver imagens de muitas pessoas procurando emprego ou em filas tentando pegar ali alimento, né, em filas de comida, de distribuição de comida. Inclusive, tem algumas onde você vai encontrar crianças, né, com cartazes, com placas ali, pedindo emprego para os seus pais. Então, vai ser muito comum nesse momento, por exemplo, né, você observar, né, depois se você der esse Google procurar imagens da Grande Depressão, de pessoas procurando emprego, inclusive crianças com cartazes, né, pedindo emprego para os seus pais, que os seus pais só querem sustentar a família. Então, vai ser uma coisa assim, muito, de fato, depressiva de se olhar, né, mas também chocante. Por quê? Porque as pessoas ficaram totalmente na miséria. Então, milhões de pessoas perderam seus empregos, levando à pobreza e à miséria. Então, você imagina que de uma hora para outra, a nação que estava tão eufórica, ali contente, por conta do crescimento industrial que teve, de repente se vê na miséria, com milhares de pessoas desempregadas passando fome. Então, lembra que no início dos anos 20, os Estados Unidos era produtor de 40% dos produtos industrializados do mundo e comprava 42% das matérias-primas de pelo menos outros 15 países. Então, o país estava muito bem das pernas economicamente. De repente, se vê na miséria por conta da quebra da Bolsa de Valores e essa Grande Depressão que se estabeleceu dentro dos Estados Unidos, tá? Então, quando nós falamos Grande Depressão, é o cenário maior. O país todo, além de outras nações associadas que dependiam também desse comércio com os Estados Unidos, entrando em crise financeira. Além do desemprego em massa, temos algumas outras características também, como, por exemplo, falência de empresas. O que é uma
empresa ir a falecer? É exatamente isso que está dizendo, né? E a falência é o quê? Ser destruída ali, a empresa simplesmente fechou as portas porque não tinha condições de se manter. Não tinha condições de pagar os seus funcionários porque não tinha lucro. As pessoas não compravam, estava todo mundo na miséria. Como é que uma empresa mantém suas portas abertas se seus produtos não são comprados? Então não fazia sentido permanecer produzindo nada. Então muitas delas simplesmente faliram. Então muitas empresas fecharam, levando à concentração de mercado e ao aumento do poder das grandes corporações. Além disso, vamos ter também a quebra de bancos. Vários bancos entraram em falência, levando à perda de poupanças e à desconfiança no sistema financeiro. Então era por isso que naquelas primeiras imagens que nós vimos, você viu ali muita gente nas portas dos bancos tentando fazer o quê? Pegar o dinheiro que tinha investido ali ou que estava ali num depósito e reaver essas quantias de dinheiro para tentar sobreviver ao período de crise. Então, isso vai fazendo com que as reservas do banco se esgotem ao ponto de nem sequer depois poder devolver dinheiro para quem tinha investido em alguma coisa. Então, claro que além dos bancos, as pessoas também ficaram na miséria porque não conseguiam reaver essas riquezas. Mas, para além dessas questões dentro dos Estados Unidos, muitos outros países serão afetados também, tá? Por essa grande depressão. Então, os países que, por exemplo, que nós sabemos que os Estados Unidos nesse momento consumia 42% da matéria-prima produzida ali por pelo menos 15 outros países, que quer dizer que eles tinham negócios muito grandes com os Estados Unidos, mas que agora, por conta da crise, os Estados Unidos tinham que cortar a sua importação de produtos, fazendo com que a economia de outras nações também fosse afetada. Inclusive a economia brasileira, que na época era responsável pela produção de, se eu não me engano, 80% do café mundial, onde os Estados Unidos compravam a maior parte dessa produção cafeeira, tá bom? Só lembrete para vocês e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Continuando então, nós temos uma imagem para trazer aqui para vocês. Então, para além dos Estados Unidos, diversos outros países foram afetados. Mas, professor, o que tem a ver aqui regimes totalitários, nazismo e fascismo? Gente, nós estamos falando justamente do chamado período entre guerras, não é? Então, é justamente durante esse processo ali de desenvolvimento ou dessa grande depressão, nesse período entre guerras, que nós vamos ver o surgimento dos regimes totalitários dentro da Europa. Somente o nazismo e fascismo? Não. Existiram outros em Portugal, na Espanha, como o franquismo, o salazarismo, né, e alguns outros também. Inclusive no Brasil também nós tivemos né, algumas projeções também desses regimes, tá? De alguns partidos que se propunham a seguir também essa tendência ideológica. Ok? Mas por que especialmente aqui nazismo e fascismo? Porque são os que mais vão se destacar em cenário global. Ok? Mas como é que eles vão entrar também nessas questões? Porque, como eu disse, a quebra da economia dos Estados Unidos vai afetar diversos outros países, como, por exemplo, a Alemanha. Tá bom? Lembra que na Primeira Guerra Mundial a Alemanha já foi bastante afetada pelas questões econômicas da guerra também, e no final, né, o Tratado de Versalhes vai impor uma série de sanções sobre a Alemanha, que ela tinha que pagar muitas indenizações para os países que foram afetados por ela, além de ter uma série de restrições, né, como, por exemplo, militar, produção de armamentos e outras questões. Então a Alemanha já não vinha muito bem das pernas. Com a quebra da economia também ali dos Estados Unidos, ela vai afetar a Alemanha também economicamente. Então, a Alemanha, que ainda vinha se recuperando, vai passar também nesse momento a ter consequências dessa economia estadunidense que foi quebrada. Com isso, a situação econômica das pessoas vai piorar ainda mais. Então, é nesse cenário ali de desesperança, né, das questões financeiras, de miséria, de fome, da situação difícil de vida que as pessoas estavam passando, elas esperavam que surgisse um salvador. Então, na verdade, esse cenário econômico turvo que surgiu, também ali, na verdade, que foi ampliado na Alemanha por conta da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, vai ser o cenário ideal para que uma figura com essa pose de salvador surgisse.
e comece a entrar na mente das pessoas, formando futuramente ali o Partido Nazista, dando o pontapé inicial, tá bom? Do que vai ser depois ali, né, essa questão do nazismo se espalhando não só dentro da Alemanha, como também se expandindo pela Europa, que vai ser um dos motivos ali, né, vai ser um dos protagonistas da Alemanha da chamada Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York propiciou o cenário ideal para que as ideias do Hitler se propagassem com mais força dentro da Alemanha, tá bom? Assim como também outras nações europeias foram afetadas, permitindo também que, por exemplo, lá na Itália surgisse Benito Mussolini com as ideias do fascismo. Além disso, também nós vamos ter outras características, como, por exemplo, né, sendo adotadas ali a questão do protecionismo e também, claro, a ascensão dos regimes totalitários que a gente acabou de ver. Então, o protecionismo. Os países adotaram medidas protecionistas para proteger suas economias, prejudicando o comércio internacional e prolongando a crise. Ou seja, todo mundo estava tentando se salvar, né, fechando portas principalmente para a questão da importação, porque não queriam contrair dívidas, né, e se contaminar ainda mais com essa crise que estava ali sobre o mundo. A ascensão de regimes autoritários, que também podem ser interpretadas como esses totalitários. A crise econômica contribuiu para a ascensão de regimes autoritários na Europa, como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Mas todo esse cenário, claro que também que vai ter grandes consequências na que tange a questão política e econômica dos Estados Unidos, como, por exemplo, as mudanças de pensamento em como dirigir a economia local. Então, olha lá, a Grande Depressão levou ao questionamento das ideias liberais e à ascensão do keynesianismo, uma teoria econômica que defendia a intervenção do Estado na economia para estimular o crescimento e o emprego. Então, é nesse cenário aí, ó, que vai surgir o chamado New Deal, ou seja, a nova política econômica que seria adotada dentro dos Estados Unidos. Agora, o que é esse liberal, o que é esse keynesianismo? Então, o pensamento liberal é aquele que diz que o quê? Que o Estado não deve interferir na economia nem nas regras do mercado econômico de forma nenhuma. Por quê? Porque, segundo a ideia liberal, existe uma mão invisível do mercado que dita as próprias regras do mercado. Ele se autorregula, ele é autossuficiente, ele se autogere, se a necessidade do Estado interferir na economia. Ok? O liberalismo diz isso, mas foi justamente nessa linha de pensamento liberal que levou toda aquela situação de crise nos Estados Unidos e a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e o estabelecimento da Grande Depressão. Já a ideia do keynesianismo, que foi um pensamento fundado pelo John Maynard Keynes, que foi um grande economista, dizia que não, que o Estado tinha que, de fato, intervir na economia nacional e proporcionar políticas que trouxessem, tá, benefícios para a população, como, por exemplo, políticas para emprego e, se necessário, também distribuição de benefícios para a população empobrecida de baixa renda, benefícios sociais, ok? Então, é justamente com essa forma de pensar do keynesianismo que os Estados Unidos vai começar uma série de mudanças econômicas e também, por exemplo, promovendo a construção de grandes obras para que as pessoas tivessem emprego, fossem absorvidas na construção dessas obras, trazendo emprego, gerando renda para que as pessoas se recuperassem da situação de crise. Ainda também vamos ter uma grande repercussão no Brasil por conta disso. Sim, vamos lá verificar então. É porque é justamente nessa situação de crise no mundo que vai propiciar que no Brasil tenhamos o cenário para a chamada Revolução de 1930. De que forma? Lembra que eu citei para vocês que os Estados Unidos era o maior comprador do café brasileiro? Quando ele entra em crise, adivinha, ele vai cortar a importação de café do Brasil. Dessa forma, nós vamos ter armazéns abarrotados de sacos de café, gerando crise econômica entre os grandes cafeicultores. E, além do mais, nós tínhamos uma insatisfação que São Paulo dominava de modo muito grande a política nacional. Então, nós vamos ter o Rio Grande do Sul se aliando com outros estados, né,
na aplicação de um golpe ali para acabar com essa hegemonia paulista na economia, na política nacional. Então é nesse cenário que vai surgir a figura do Getúlio Vargas na chamada Revolução de 30, que ele vai criar o Conselho Nacional do Café, o CNC, onde por ano ele vai queimar milhares de sacas de café na tentativa de reter a queda dos preços, porque como havia muito café, o preço caiu, então não havia lucro. Ele queimava muito café para tentar se desfazer do excedente na tentativa de fazer o quê? O preço do café subir. Tá bom, queridos? Então, como vocês perceberam, na verdade, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, na parte de cima do nosso continente, teve, na verdade, um grande impacto no Brasil. Por quê? Porque é com a Revolução de 1930 que nós vamos ter uma quebra com a antiga república, com a primeira república, as repúblicas oligárquicas, e vamos ter ali o período de Vargas, de 1930 até 1945, né? A primeira era Vargas, ok? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje.